Pessoal, é o seguinte, a administração pública, como regra, ela faz licitação para contratar. É o que a gente está acostumado, né, gente? A administração pública licita e logo depois contrata. Só que existe possibilidade, gente, de a administração pública fazer o procedimento licitatório para contratar depois. Ela faz uma licitação e não é para contratar de imediato, não. Ela faz a licitação com o objetivo de contratar depois. Isso acontece por meio do sistema de registro de preços. Então, no sistema de registro de preços acontece o seguinte, gente. A administração pública, ela lança um edital. Faz toda a licitação aqui. Terminou a licitação, fim da licitação. Ela vai contratar agora a pessoa? Não. Ela registrou o preço. Então ela registra o preço dos vencedores dali daquela licitação, de todos os itens que ela colocar. E depois que ela termina essa licitação, gente, em vez de ela contratar, ela cria uma ata de registro de preço. Essa ata de registro de preço, gente, é um documento vinculativo. Esse documento, ele vai ter validade por um ano. Nossa, ficou muito ruim aqui. Um ano. Prorrogável por mais um ano. Um ano. Prorrogável por mais um. Essa ata de registro de preço vai ser um documento que vai acontecer da seguinte forma, pessoal. Vamos supor, é um sistema de registro de preço para comprar celular para as autoridades administrativas. Fez o sistema de registro de preço, beleza. Terminou a licitação, formei a ata. Quem ganhou? Quem ganhou foi a empresa de telefone X. Ela ganhou, a loja de telefone X aqui ganhou a licitação, beleza. Então ela que vai fornecer quando a administração precisar, beleza. Ganhou, coloca ela na ata, coloca a empresa na ata e o preço vencedor na ata. Colocou na ata. Passa, 3 meses, o Estado precisa, vai na ata de registro de preço e fala, opa, empresa, seguinte, ó, agora, dentro aqui do período da ata, eu quero contratar agora, vamos lá, forneço o serviço, forneço o bem, eu vou lhe pagar. Então, gente, dentro desse período de um ano prorrogável por mais um, da ata de registro de preço, o Estado pode contratar a qualquer momento. Deu para entender, pessoal? Digam para mim se ficou claro essa primeira ideia. Essa primeira ideia do registro de preço é a mais importante. Digam se deu para entender aí. Por favor. Se ficou claro. Ok. Perfeito. Entendido isso, vamos desenvolver aqui os outros detalhes. Primeiro, a licitação para sistema de registro de preço, ela só pode acontecer na modalidade concorrência ou pregão. Somente nessas duas. Não pode ser diálogo, concurso, leilão, não. Tem que ser concorrência ou pregão. Concorrência se for bem um serviço especial, pregão se for bem um serviço comum, tá? Pessoal, o sistema de preço vai acontecer quando houver uma previsibilidade de necessidade posterior de celebração de contrato, é óbvio. A administração pública, ela faz uma licitação para registrar preço porque ela sabe que no futuro precisa. É uma contratação rotineira, gente. É aquele tipo de contratação que ela sempre contrata. Por exemplo, papel A4. Papel A4, gente, é uma coisa que ela precisa o ano inteiro, concorda comigo? Papel A4, pô. Ela precisa de papel A4 de janeiro a dezembro. Sempre. Imagina, toda vez que ela for comprar papel A4, ela tem que fazer uma licitação diferente. Um ano, eu tenho 5 compras de papel A4, eu tenho que fazer 5 compras diferentes. Mesmo se fosse por meio de dispensa, ia dar muito trabalho, porque iam ser 5 processos de dispensa. Então, para que isso não aconteça, e mesmo assim não pode fracionar, né? Tem aquela ideia que a gente viu, então se atingisse o limite ali ia ter que fazer licitação, enfim. Para que não aconteça isso, vamos fazer uma licitação para registrar preço? Faça uma licitação no ano aqui, registra o preço e durante o ano a administração vai lá e pega um pouquinho, ó. Pega um pouquinho durante o ano. Acabou. Fez isso, resolveu o problema.
vai fazer, durante o ano, faz os contratos utilizando a licitação que foi feita lá atrás. Beleza? Ou no caso de indisponibilidade de recurso imediato. Ora, por exemplo, chega no mês de maio de um ano, ela não tem recurso para uma compra que ela quer comprar carro, por exemplo. Não tem recurso para comprar carro lá em maio, mas ela faz uma licitação para registrar preço com esperança de chegar a dezembro, sobra recurso de outra área, por exemplo, lá em dezembro. Se sobrar recurso em dezembro de outra área, que ela faça a transferência para usar para comprar carro, não daria tempo de em dezembro ela fazer uma nova licitação para fazer o contrato. Porque se ela for fazer uma nova licitação, ia virar o exercício financeiro, ela não ia conseguir comprar o carro com aquele recurso que tinha sobrado lá do período. Então o que é que ela faz? Ela faz um sistema de registro de preço, registra logo o preço, mesmo sem dinheiro, registra o preço. E lá na frente, em dezembro, se surgir essa possibilidade de sobrar orçamento de outra área, ela pega o orçamento e compra o carro, porque a licitação já está feita. Consegue fazer tudo a tempo. Beleza? Ok. Pessoal, quando essa ata for registrada e a administração for fazer a compra lá na frente, deve haver a atualização dos valores conforme taxa prevista em edital. Por exemplo, a administração pública fez um SRP para comprar veículos, um registro de preço. O valor do veículo vencedor, R$60 mil. Foi formada a ata. Daqui a 6 meses ela vai comprar um veículo desse. Ela não vai pagar mais 60 mil. Ela paga 60 mil com as devidas atualizações. Tem que ter atualização monetária de acordo com a taxa prevista no edital, tá, gente? De acordo com a taxa prevista no edital. Beleza? O registro de preço, será que vincula a administração pública? A resposta é não. Sabe por quê, gente? É o seguinte. A administração pública faz a licitação para registrar preço. Show de bola. 1 ano a ata, prorrogável mais 1. Gente, vamos supor que ela coloca lá que quer comprar carro por meio dessa ata e ela coloca o número. Eu quero comprar 100 unidades de veículos. 100 unidades. Ela coloca esse limite quantitativo no edital, tá, gente? O edital tem que prever qual o limite de quantidade que ela pode comprar através daquela ata. O edital tem que prever. Gente, se ela quiser, ela pode, durante esse prazo da ata, comprar tudo, não tem problema nenhum. Ela pode comprar os 100 carros. Mas se ela não quiser comprar os 100, ela pode comprar só 50. Ela não precisa comprar tudo. Não precisa comprar tudo, contratar tudo. Ela pode comprar só 50, só 60, só 80. Professor, ela pode fazer o registro de preço e durante a ata ela não comprar nada, zerar, não fazer nenhuma contratação? Pode, porque ela não é ela não fica obrigada, sabe, gente? Ela faz a licitação, mas ela não fica obrigada a comprar. Não, compra se quiser. Agora, é óbvio que ela grande chance de comprar porque ela não vai fazer uma licitação de graça, né? Faz uma licitação, dá trabalho, dá, então porque ela tem o objetivo de comprar. Mas se ela não quiser, não compra. Agora, o licitante, ele é vinculado, tá, gente? Pelo registro de preço. No sentido, pessoal, de que o licitante, ele é obrigado a fornecer nos termos previstos em edital. 100 unidades. No meio da ata, a administração quer só 10 carros. Ele tem que dar os 10 carros. A administração pediu os 100 carros de uma vez. Ele tem que dar os 100 carros, mas tem um prazo que é previsto em edital, logicamente, para que ele possa fornecer. Mas qualquer momento da ata que o licitante vencedor é chamado para ser contratado, em qualquer momento da ata, ele tem que atender o contrato. Ele tem que fornecer. Tem que fornecer. Porque ele se sujeita às regras que estão no edital e ele diz que está querendo ser contratado. E se ele ganhou é porque ele tem a obrigação de fornecer dentro do período da ata de registro de preço. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, não confundir os prazos da ata do registro de preço e o prazo do contrato. Muito cuidado. Aqui em cima, ó. Esse prazo da ata, gente, o prazo da ata é um prazo para a administração assinar um contrato, para contratar. Mas depois que a administração assina um contrato, esse contrato pode terminar posteriormente, sem problema nenhum. Então, por exemplo, pessoal,
Por exemplo, ela fez essa ata. Faltando 2 meses para a ata encerrar, ela assinou um contrato com o licitante. Assinou um contrato. Esse contrato, gente, ele pode terminar depois que a ata já está expirada, sem problema nenhum. Fim do contrato. Esse contrato pode terminar depois, sem problema nenhum. O que tem que acontecer é que quando esse contrato for assinado, tem que estar dentro do prazo de vigência da ata. Isso tem que acontecer. A ata tem que estar vigente para a administração assinar o contrato. Agora, esse contrato pode terminar depois sem problema nenhum. Então não confundir. Não existe essa vinculação do final da ata com o final do contrato. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Digam para mim, por favor. Digam para mim se ficou claro. Ok. Beleza. Show de bola. Pode ter sistema de registro de preço para obra? Pode, apenas quando houver existência de projeto padrão sem complexidade técnica e operacional ou necessidade permanente ou frequente da administração em fazer essa obra. Então só pode ter registro de preço quando obedecer esses 2 requisitos. Para obra, tá? Para obra somente quando forem esses 2 requisitos. Aquela exceção do limite quantitativo de primeira compra ou não há uma previsão de quantidade necessária ainda vale? Exceção do limite quantitativo de primeira compra. Entendi, Daniel. Não sei se é a hora que eu estou ficando meio atordoado do juízo já. Exceção do limite quantitativo de primeira compra. É sobre SRP que você está perguntando? Que você estudou em outro momento, viu que tinha isso já e quer saber se continua assim, é isso? Diga aí. Eu vou seguindo, tá? Você vai formulando sua pergunta aí. Gente, existem conceitos que a gente deve entender aqui no SRP, que é o seguinte. Primeiro, órgão gerenciador. O órgão gerenciador, gente, é o órgão que gerencia a licitação. É o órgão, pessoal, que administra a licitação. Esse é o órgão gerenciador. Então vamos supor, pessoal, que a gente tem aqui uma licitação que é feita pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, quer fazer uma licitação para registro de preço. Tudo bem, ela vai fazer. O UFPB vai ser o órgão gerenciador. Quando a UFPB quer fazer esse registro de preço, antes de lançar o edital da licitação, antes disso, inclusive com antecedência mínima de 8 dias úteis de lançar o edital, no mínimo, ela deve lançar uma intenção de registro de preço. Essa intenção é o seguinte, pessoal. Vai acontecer assim, ó. O FPB lança a intenção de registro de preço. Diz assim, ó, não é para licitante aqui ainda, é para os outros órgãos de administração. Ó, órgãos de administração pública aqui, estadual, municipal, federal, quem quiser participar dessa licitação comigo, quem quiser usar essa mesma licitação para contratar, diz aí, ó, manifesta interesse. E aí ela deve abrir um prazo de 8 dias úteis no mínimo. Os interessados devem apresentar seu interesse em até 8 dias úteis depois da publicação, dentro do prazo que ela estabelece, tá? Essa intenção ela deve estabelecer, ó, apresente seu interesse em 8 dias úteis, em 10 dias, em 20, enfim, ela estabelece, mas tem que ser, no mínimo, 8 dias úteis. Vamos supor que dentro desse período, 2 outros órgãos disseram que queriam, por exemplo, o INSS e a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Secretaria de Educação do Estado. Então, nesse caso, quando eles forem lançar, quando a UFPB for lançar o edital, nesse edital, quem vai compor o edital? Vai compor o edital o órgão gerenciador, que é o UFPB, e vai compor o edital também 2 órgãos participantes, o INSS e a Secretaria de Educação do Estado. E o edital vai trazer o limite para cada um, tá, gente? Então, por exemplo, o edital vai dizer assim, olha, o FPB pode comprar 100 veículos, INSS 50, Secretaria de Educação 50, por exemplo.
Então o edital prevê qual a quantidade máxima que cada um pode adquirir. Quando lança o edital, aí sim vai chamar os fornecedores. Ficaram claros esses conceitos, pessoal, aqui? Digam para mim, por gentileza, se deu para entender. Posso. Posso sim. O órgão gerenciador é o órgão que está gerenciando a licitação. É o que manifesta interesse inicialmente. Olha, eu quero fazer uma licitação para registrar preço. Tudo bem. Aí ele vai lá, faz uma convocação para outros órgãos de administração. E esses outros órgãos, eles têm que dizer, ó, eu tenho interesse, ó, o UFPB, por exemplo, o UFPB, eu tenho interesse em participar. Então vamos supor que nesse exemplo aqui, nesse prazo de 8 dias úteis, o INSS e a Secretaria da Educação do Estado manifestaram interesse. Olha, eu quero participar, tenho interesse, pronto. Quando o edital for lançado, quem vai compor o edital? A UFPB, que é o gerenciador, e os dois outros, o INSS e a Secretaria da Educação do Estado. Ambos podem comprar. Quando a ata de registro de preço for publicada, pessoal, nesse período aqui de cima, ó, quando ela for publicada, quem pode comprar utilizando essa ata? O UFPB, INSS, Secretaria da Educação do Estado, porque todos estavam no edital. Então, podem utilizar a ata o gerenciador e os participantes. E o edital vai trazer a quantidade máxima. O gerenciador pode adquirir até 100 unidades. O participante INSS até 50 unidades. Secretaria da Educação até 50 e assim vai. Ficou claro agora? Por nada. Beleza. Vamos falar de carona. Gente, o que é carona? Carona, pessoal. Licitação carona, que pode ser chamada também de adesão à ata de registro de preços. Opa, perdão. Licitação carona é a adesão à ata de registro de preços. Isso aqui funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o órgão gerenciador que eu falei para vocês, por exemplo, o FPB. Aí eu tenho como órgão participante o INSS, mesmo exemplo que eu falei anteriormente, e outro órgão participante, o Secretaria de Educação do Estado. Tá? O edital diz, ó, o FPB pode comprar 100 unidades, INSS 50, Secretaria de Educação 50. Beleza. Esses órgãos, pessoal, eles estão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Esses órgãos, eles já estão, eles compõem um edital. E quando a ata for publicada, depois de toda a licitação, eles vão compor a ata. Então, durante a ata, eles podem comprar livremente, dentro dos limites, sem problema nenhum. Só que existem órgãos que não participaram desse edital, que não estão na ata consequentemente. Então, são órgãos, pessoal, que eu vou falar agora para vocês, que nem são gerenciadores e nem são participantes, porque eles não manifestaram interesse lá atrás, ó. Antes da licitação, eles não falaram nada. E agora, na ata, depois que a ata está pronta, eles querem comprar, utilizando a ata. Quem são eles? É o que chamamos de órgãos não participantes. Os órgãos não participantes são aqueles que não participaram da ata, não participaram do edital e agora querem comprar utilizando a ata. Isso pode acontecer? Pode, mediante a carona. Então a carona, gente, a licitação carona acontece quando uma pessoa, um órgão que não participou em nenhum momento dessa licitação, enquanto a ata está vigente, depois que a ata foi formada, aí ele chega para o órgão gerenciador e pede autorização para utilizar aquela ata para comprar. Isso é adesão à ata. Isso é licitação carona. Ficou claro? O cara não participou de nada, o órgão não participou de nada, mas quer chegar depois e fazer a contratação utilizando a ata.
Para que haja adesão à ata, pessoal, para que, por exemplo, chegue um órgão aqui no meu da ata e participe, compre utilizando essa ata, é necessário que haja anuência do órgão gerenciador. Então, por exemplo, nesse caso, a UFPB tem que permitir, e o licitante e fornecedor também tem que permitir. Veja que coisa interessante. Eu falei para você que o licitante e fornecedor, ele é obrigado a fornecer o bem. Você lembra disso? Quando a administração chama o licitante, o vencedor, para fornecer o bem ou serviço, ele é obrigado a fornecer. Mas ele só é obrigado a fornecer, gente, ao gerenciador e aos participantes. O licitante vencedor só é obrigado a fornecer ao gerenciador e aos participantes. No que se refere à carona, a adesão, ele não é obrigado, não. Ele fornece se ele quiser, porque ele não está programado para essa carona, né? Então ele fornece se quiser para a carona, não é obrigado. Beleza? Existem limites para carona, tá, gente? Quais são os limites? Existe o limite total e o limite individual. Eu vou dar exemplo aqui para você. Vamos supor que eu tenho um órgão não participante aqui. Órgão não participante. Vamos lá, eu tenho aqui a UFRN como órgão não participante. A UFRN, ela quer adquirir ali, 70 carros. Não, 120 carros. 120 unidades. Beleza. Mais um órgão não participante. A FUNAD, que é uma fundação aqui do estado da Paraíba. A FUNAD quer adquirir 50 veículos. Beleza. Vamos lá, mais um órgão não. Mais um órgão não participante. Receita Federal do Brasil. A Receita Federal quer adquirir 100 veículos. Mais um órgão não participante. A Polícia Federal entrou em contato com o órgão gerenciador e quer 80 veículos para fazer viatura. Órgão não participante. O Polícia Militar da Paraíba entrou em contato e disse que queria 150 unidades. Beleza, vamos lá. Vamos dar exemplos aqui. Mas um órgão não participante, a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa, CEMOB. A CEMOB, ela quer, que são 150, tá? Só para não confundir, deixa eu ajeitar aqui. A CEMOB quer 90 veículos, trocar as viaturas lá. E mais um aqui, mais um órgão não participante. Eu tenho aqui a Fundac, que é uma fundação pública estadual da Paraíba. Ela quer 100 veículos, 100 unidades. Pronto. Perfeito. Gente, olha o que a lei fala. A lei diz, olha, existe um limite individual de carona, que é 50% da quantidade total da ata. Qual é a quantidade total da ata, gente? A quantidade total da ata são 200 unidades, ó. Não é isso? 100 mais 50 mais 50 dá 200 unidades. Show de bola. O que é que vai acontecer? Cada limite individual, gente, vou colocar aqui, ó, limite individual, cada carona não pode ultrapassar 50% de 200 individual, que é 100. É o máximo. O máximo que cada carona pode pegar de veículo, nesse exemplo que eu falei para vocês, são 100, que é 50% total da ata. E o limite geral, gente, é quanto é que essa ata pode servir de carona, limite geral. Somando todas essas caronas aqui, eu não posso ultrapassar o limite geral, que é 2 vezes a quantidade da ata, ou seja, o dobro da quantidade da ata. Se a quantidade da ata é 200, o limite geral é o dobro, 400. Gente, digam para mim, ficou claro? Porque se eu chegar lá no final e dizer, gente, professor, não entendi, aí eu não sei exatamente onde você ficou. Qual não foi o entendimento aqui. Então me diga se você entendeu. Se não entendeu, me diga exatamente onde ficou o raciocínio aí. Digam aí para mim, entendeu?
Entenderam tudo o que eu falei até aqui? Jennifer disse que sim. Thaís, Isabela, Kaline, Poliana, Mirella, Vanúbia, Patrícia, Amanda, Ingrid, Maria, Tamires, Jennifer, Elidiana, Gabriela, Jonathan, Nakeilane, Ana Cláudia, Delfino, Fabiola e Daniel. Pode falar, Thaís. Vamos olhar, a gente vai observar o limite agora. Eu quero saber primeiro se... Isso, não, a gente vai ver os limites agora e vai ver quem pode e quem não pode. Eu quero saber se até agora tem alguma dúvida na explicação para a gente corrigir logo. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos conferir os limites individuais. O limite individual é 100. Começa pela UFRN, pediu 120. A UFRN vai poder contratar, gente, pela carona, sim ou não? Se o limite individual é 100, a UFRN pediu 120, já corta. FUNAD, beleza. Receita, beleza. PF, beleza. PM, passou 150, já corta. Pronto, o resto tá ok. Ok? Limite geral 400. Vamos somar para ver se dá até 400 aqui. Vamos ver. 50 mais 100, 150. 150 mais 80, 230. 230 mais 90, 320. Até aqui deu 320. 320 mais 100 dá 420. Passa ou não passa? Passa. Então, a Fundac vai deixar de comprar porque ultrapassou o teto geral. Então, aqui ficou 320 para respeitar o limite de 400. Oi. Não, aqui... Isso, exatamente. A sequência... Quem chegar primeiro e for sendo concedidas caronas vai sendo beneficiado. Chegou... Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que a Fundac chegou por último. Chegou em 320 aqui, a administração, a UFPB diz, olha, a gente só pode permitir carona aqui agora de mais 80 veículos. Pronto. E aí só pode adquirir mais 80. Se a Fundac chegar querendo 100, que é o número que ela quer, já não pode mais. Ela chegou depois, ultrapassou o limite. Beleza? Último detalhe para a gente fechar e resolver algumas questões. Órgão federal não pode pegar carona em ata estadual, distrital ou municipal. O contrário pode acontecer, tá? Então, por exemplo, um órgão municipal como a CEMOB pode pegar carona numa ata da UFPB, que é uma ata federal? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos supor o contrário. A CEMOB, que é um órgão municipal, se ela fosse gerenciadora, CEMOB, a UFPB, que é órgão federal, poderia pegar carona em uma ata da CEMOB, que é municipal? Poderia não. Órgão federal só pode pegar carona em ata federal. Ponto. Deixa eu ver a dúvida do nosso colega Daniel aqui. Professor, na última prova da UFPB tem uma questão desta forma. Não se sabe exatamente a quantidade que será necessária mensalmente, pois a utilização depende de alguns fatores não mensuráveis. Tudo bem. Tampouco há espaço físico para realizar o estoque desses materiais. Perfeito, é um caso típico de registro de preço. Caso sejam comprados uma única vez. Ok. A resposta era registro de preço, sim. Eu gostaria de saber se nesse caso seria uma exceção ao limite quantitativo, ou seja, não seria necessário... Não, não, não. Não, Daniel, porque veja só, não se sabe o quanto pode precisar, porque é o seguinte, ela vai colocar um limite máximo. Por exemplo, papel A4. Ela não sabe exatamente, com precisão. Veja que a questão falou assim, ó. Não se sabe exatamente a quantidade necessária. Ela não sabe exatamente, mas ela tem uma noção máxima. Ela fala, cara, eu não sei se por ano eu vou precisar de 500 resmas ou de 800 resmas. Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um registro de preço, vou colocar 1000 no edital. Coloco 1000 no edital do registro de preço, 1000. E aí durante o ano eu vou comprando. Eu sei que eu não vou precisar de mais de 1000. Eu sei que 1000 é muito. Eu não preciso disso. Mas sei que é menos. Eu não sei exatamente quanto é, mas eu vou comprando aí, tendo esse limite de 1000, eu compro de acordo com a necessidade. Ficou claro, Daniel? Ela faz uma estimativa máxima. Estimativa máxima, o teto. Ela estabelece o teto por uma estimativa máxima, entendeu? Patrícia, pode falar.
2 vezes a quantidade da ata. Veja só. A ata de registro de preço, ela, nesse caso aqui, repito, todos esses números que eu coloquei aqui são exemplos, tá? Os números oficiais são esses daqui, dobro e metade. Mas enfim, nesse nosso exemplo, a ata foi 200 unidades. 200 unidades. Individualmente, cada carona específica não pode passar da metade dessa quantidade da ata, de 50%. Ou seja, no nosso exemplo, são 100. Então, cada carona não poderia passar de 100. Por isso, eu eliminei o FRN e PM. Tá? O limite geral de caronas não pode ser o dobro da ata. Quanto é a ata? 200. 200 unidades. O limite máximo. O limite geral de caronas não pode ultrapassar esse dobro da ata. Como assim, professor? Vamos lá. A FUNAD chegou primeiro. Pega a carona, beleza, dá carona para a FUNAD. Receita Federal chegou, da carona, beleza, somei 150 aqui já. Depois chegou a PF, quer pegar carona? Vamos pegar, beleza, já somei aqui 230. E assim vou aumentando o limite geral, não é limite individual que eu estou olhando aqui mais, tá? Eu estou olhando agora o limite geral. Soma de todas as caronas. A soma de todas as caronas. CEMOB chegou aqui, 90, beleza, 230 mais 90 dá 320. A quantidade geral de carona agora, somando tudo, deu 320. Eu não posso ultrapassar essa soma geral, eu não posso ultrapassar 400 nesse caso, que seria o dobro da ata, compreendeu? Por isso que a gente não admitiu a Fundac com 100. Porque se a Fundac fosse pedir 100, ia dar 420, que passa de 400. Aí não pode. Ficou claro? Mas ela poderia, então, só pegar os 80 restantes, né? Isso. Ela poderia pedir carona nos 80. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer a questão? Vamos fazer a questão. A questão que a gente pulou, questão 16, que fala sobre registro de preço. Sobre o sistema de registro de preço previsto na Lei 14.133, assinale a alternativa correta. É possível a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia. É possível sim ou não, gente? É possível sim. Casos específicos, né? Mas é possível. É possível, letra A está certa. Letra B. A existência do registro de preço obriga a administração a contratar dentro do prazo de validade, ressalvada a identificação de algum vício no procedimento, certo ou errado? Se a administração faz uma licitação para registrar preço, ela obriga a contratação dentro do prazo de validade? Ela é obrigada? Ela quer comprar ali 100 unidades de carros. Ela bota no registro de preço 100 unidades. Dentro do período da ata, ela tem que comprar as 100? Não, gente. Eu falei para vocês que ela não fica vinculada, né? Ela não fica vinculada. Ela compra se quiser. Se ela quiser, ela nem compra nada. Então, não obriga, não. Letra C. É vedada a utilização do registro de preço em qualquer caso de inexigibilidade de dispensa. Está errado. A própria lei diz, olha, é possível utilizar o registro de preço na dispensa ou na inexigibilidade. É possível. Faz o processo da dispensa, terminou, registra o preço. Faz o processo da inexigibilidade, terminou, registra o preço. É possível. O prazo de vigência da ata de registro de preços é de um ano. Vedada a prorrogação, gente? É prorrogável por igual período. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá um prazo máximo idêntico à validade da respectiva ata que originou. Tá certo isso? O prazo final de vigência do contrato pode ser depois que acabou o final de vigência da ata. Não tem nada a ver. Não é vinculado. Então, o contrato decorrente da ata de registro de preço não precisa ter um prazo máximo idêntico à validade da respectiva ata que originou. Não precisa. Lembra daquele esqueminha que eu fiz com você aqui, ó. O contrato pode começar aqui e terminar bem depois que termina a ata. Não tem problema nenhum. Beleza?